Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião no nosso canal Espírita Simplesmente Chico. A nossa 38ª reunião. É um canal onde, de uma forma bem simples, didática, nós levamos um pouquinho da doutrina espírita kardecista aos lares daqueles que nos assistem. Quero agradecer desde já a todos que estão nos assistindo, aos apoios que nos dão e agradecer, pedir a Deus por todos. Hoje nós, como sempre, do lado da minha esposa, minha companheira Fábia, dos meus filhos, Felipe e a Marcela, que nos ajuda a levar essa missão, né, Fábio? Uma missão de fazer um pouquinho, né? Um pouquinho de passar um pouco que nós aprendemos, né? Isso. De uma forma diferente, nós aprendemos dentro do centro, né? E hoje com essa facilidade, né? De poder ter um canal, fica assim mais amplo, né? Pessoas de longe conseguem nos assistir, Consegue estudar consegue também. estudar, né? Seguir com a gente. Se perdeu no dia, pode assistir, né? Pode voltar. Isso. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho com todo carinho, com todo amor, responsabilidade, né? Para vocês. E espero que estejam gostando, espero que estejam aprendendo. Eu falo, mas nós não vamos sair do Evangelho? O início de tudo é o Evangelho, né, Fábio? Para nós compreendermos. Depois nós vamos para o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Aí a dinâmica vai ser outra, porque aí é pergunta e resposta, né? Uhum. Mas antes não podemos atropelar. Foi assim que nós aprendemos. Assim nós vamos passar, né? Vamos primeiro para o Evangelho, entender o porquê, entender o que nosso Mestre Jesus Cristo quis passar, né? Na época, por parábolas, entender o que os Espíritos nos passou, né? No caso aqui para Allan Kardec, né? A codificação do Evangelho, para nós podermos entender essa doutrina linda, né? Que é um passo a mais. Ela não deixa de ser a continuação dos ensinamentos de Deus e mandou o Filho, né? Jesus aqui para nos guiar. E esse é o segundo passo do seu ensinamento. Né? Que na época não teríamos condições de compreender, né? Ele já vinha falando que ele veio para ensinar que o reino não é desse mundo, né? E sim do reino dos céus, né? Do reino espiritual. Mas não poderia dizer de forma tão assim, explicando detalhadamente como foi para Allan Kardec nessa codificação, porque não teríamos condições de entender, de compreendê-lo, né? Hoje, muitos e muitos ainda não têm condição, ainda não querem aprender, ainda não acreditam, né? Então, tudo tem o seu tempo. E foi a partir de 1800 e por volta de 1830, 1860 que Kardec começou a trabalhar formar a doutrina. Daí que para frente que estamos aí estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais com os nossos amigos espirituais, trabalhadores espirituais, né? E não tem pressa. Deus não tem pressa para que nós aprendamos, não tem pressa para que mais irmãos venham a aprender, tudo no seu tempo, tudo conforme
as pessoas estão aptas a compreender, né? Não adianta passar uma lição que se estuda no ensino médio, no ensino superior, para uma criança que está iniciando seus estudos. E assim também é com a doutrina espírita. Não adianta você passar a doutrina espírita para uma pessoa que não tem a capacidade ainda de compreender, né? Que ainda enxerga o mundo de uma outra forma, enxerga o mundo somente aqui essa vida, né? Ou o mundo somente como material, né? Só acredita nas coisas palpáveis, né? Então, não adianta você debater, e sim passar. Aquele que está apto já passou dessa fase, aquele que acredita em Deus, que acredita nessa força suprema, acredita que nós não possamos, não tem como nós sermos limitados a essa terra, né? Aí esse vai compreender melhor, vai entender, vai ter gosto pelo estudo, e assim vai, né? Então, vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos ver aonde nós paramos, e para você passar a página aí certinho, para nós começarmos a leitura. Antes, Fábio, eu ia pedir para você, já estava esquecendo, ia pedir para você, por favor, para passar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, quem quiser passar o nome, né, para o caderno de preces, né? Lembrando que no início da nossa reunião e no fim da nossa reunião, em off, aqui nós fazemos a nossa abertura, nossas preces, e pedimos para quem quiser mandar o nome, né, Fábio? A gente coloca no nosso caderninho aqui, e nós pedimos muito, e eu tenho certeza que as vibrações alcançam todos, né? Deus é misericordioso, justo e perfeito, né? Então, quando uma pessoa pede por outra, em oração, né? Às vezes só de energia, só emitindo energia boa para aquela pessoa, pode ter certeza que essa pessoa vai receber de uma maneira ou de outra, né? Essa pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais de bem com a vida, né? De um jeito ou de outro vai chegar aquele acalento para aquela necessidade, aquela coisinha que tá te perturbando, né? Deus dá um jeito de acalentar e mostrar a saída. Às vezes você se vê num labirinto, né? Perdido. E aí é onde os irmãos, sob os desígnios de Deus, vai lá e fala no seu ouvidinho, sem você saber, às vezes em sonho, às vezes por uma vontade que você não sabe de onde veio, pega aquele lado ali. E ali está a saída, né? Então é assim que Deus age na nossa vida. Nós não somos melhor que ninguém, sempre falo aqui, somos com os nossos erros, nossos pecados, nossos defeitos, né? Como queira chamar. Somos iguais a todos. A diferença é que a gente vai pedir, e qualquer um pode pedir. Não precisa ser um santo, não precisa ser um anjo. Qualquer pessoa pode pedir a Deus aquele que seja por parente, seja por necessitado. E aqui no caso, além de nós pedimos também para os nomes que estão nos cadernos, né? Isso mesmo. Quem quiser pode ir na parte das mensagens ali no YouTube, quem nos acompanha pelo YouTube, pode colocar o nome completo e a cidade da onde você está, ou quem segue a gente também pelo Facebook, pode ser por mensagem, Messenger, o nome completo e a cidade, tá? Pode colocar lá, a gente inclui o nosso caderno de prece, tá? E se Deus quiser, vai chegar para vocês aí, e vocês também pedindo em oração. A gente nunca fala com Deus em vão, né? Nós sempre somos ouvidos de uma forma ou de outra, né? Com certeza. Lembrando que o nosso canal nunca vai ter aquele
como é que chama? Aquele... QR Code, número de pedindo. Pix, Não. nunca vai ter isso. Nosso canal nunca vai ter pedido de nada, né? Pelo contrário, nós quando der, nós vamos estar presenteando novamente mais evangelhos, né? Totalmente grátis, totalmente gratuito, é presente nunca pedir nada, sempre que a gente puder a gente vai presentear, contribuir e nunca pedir. Então, voltando aqui para os nossos estudos, quem acompanha os estudos por este evangelho, que tem essa capa, é a página 108, ok? É o capítulo 7, o item 7, Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Na metade da página aqui, né? Isso. Exato. E aí, quem não acompanha por esse, mas é só ir lá no capítulo 7 do Evangelho. Capítulo 7 é bem-aventurados pobres de espírito. Né? Isso. No item 7, no item mistérios 7. ocultos aos sábios E prudentes. Isso. Então, nós paramos neste item, a nossa 38ª reunião. Ok. Ok? Você faz a leitura para nós, por favor? Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Item 7. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e a revelastes aos simples e pequeninos. Abre parênteses, Mateus, capítulo 11, versículo 25, fecha parênteses. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, e compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. Então, aqui pelo início, nós pegarmos aqui a jornada de Jesus Cristo, quando ele chama os seus me ajudam, os seus apóstolos, né? Ele não vai lá procurar os sábios. Ele não vai lá procurar me fugiu o nome, os fariseus? Os fariseus que estudam, né? Que estudam os livros de Moisés, né? De Davi. Ele não foi lá procurar eles. Ele foi procurar o Pedro, pescador, né? Foi procurar João, né? Foi procurar o Mateus, o Tiago, os né? Tiagos, né? Os Tiagos. Então, mas por que isso? Por que ele não foi e não passou toda a sua experiência aqueles que já vinham estudando desde os livros de Moisés, as escrituras? Porque esses já se achavam sábios, né? Se achavam que sabiam tudo, né? Aí vem Jesus e vem lhe dizer a boa nova,
a boa nova de Deus, que o reino o nosso reino não é dessa terra, e sim dos céus, eles não iam acreditar. Eles não iam deixar passar para o povo. Iam guardar para eles, iam desacreditar, duvidar, eliminar Cristo, como fizeram. E ninguém ia ficar sabendo da boa nova que Deus enviou através do seu Filho. Então, Deus vai procurar os humildes, vai procurar os desletrados, vamos dizer assim, né? Porque deles, eles acreditaram em Deus. Eles sim aceitaram. Eles aceitaram. Por quê? Não debateram. Não se julgaram acima de Deus. Não se julgaram que os seus conhecimentos ultrapassariam os conhecimentos do Cristo, do Messias. Isso, mas Nicodemos, que era, né, um desses, né, que é fariseus, foi convidado pela sua qualidade moral, né? Mas ele não quis abandonar as vestes. Não quis abandonar o seu cargo, né? O cargo, os seus títulos, né? Para seguir junto de Cristo. Uhum. Mas ele foi convidado por causa da sua moral. Sim. Ele era um que poderia talvez, né? Mas infelizmente não foi. Então Deus convida os pequeninos, porque deles são o reino de Deus. Então, como nós, eu lembro que o Divaldo, né? Por isso que eu sempre falo aqui, não tem a pessoa, né, que leva a palavra, tem exceções, claro. O Divaldo era exceção, tem muitos, né? O Chico, e agora ainda encarnado ainda tem. Tem exceções de pessoas muito mais iluminadas, muito mais preparadas, né? Mas não são todos. A maioria são como nós, pessoas normais, que têm o seu trabalho, que têm os seus erros, né? Suas faltas para com Deus. A gente está tentando melhorar, mas somos normais, somos pessoas normais. Não tem nenhum santo. E eu lembro que Divaldo falava, que ele fala para os irmãos espíritos, né, trabalhadores, mas por que eu? Como é que vocês me escolheram? Eu sou tão errado, coitado, a humildade dele, né? Porque é uma pessoa iluminada, um ser iluminado. Eu sou tão errado, tão... Aí os espíritos respondiam, Divaldo, se nós formos procurar santos aí na Terra, nós não vamos trabalhar nunca, né? Ele vai trabalhar, eles vão trabalhar não vamos trabalhar nunca, então... Com os que tem, né? O que tem, né? Então, é por isso que eu sempre falo, né? Não queira, assim, pôr uma pessoa no pedestal, né? E nós somos normais, somos cada um com as suas falhas, com seus defeitos, com seus erros, né? Suas angústias, manias, angústias, né? Nós estamos tentando melhorar, né? Agora, é lógico que tem as exceções. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoas nesse mundo que já estão muito mais adiantadas, né? Nós temos exemplo como a Maíse. Desculpa, fala de Maíse, né? Temos o seu Gilberto, me ajuda com os nomes, o seu Gilberto, são pessoas que você vê, só de você escutar a voz já te dá uma paz, né? Então, lógico que tem exceções. São pessoas que já estão passos à frente. E são, né? Médiums, né? São médios de incorporação. Isso. São pessoas que estão
a passos à frente, né? Na sua jornada, né? Do crescimento moral, da reforma íntima, né? Então são exceções. Tem mais por aí que nós não vamos saber os nomes. São os nossos exemplos, são né? exemplos a seguir. Porque mesmo né? quando Jesus veio, ele, além dele passar a palavra, que todo mundo tinha o dom da palavra, ele era exemplo. Ele era o exemplo a seguir. Sim, com toda a sua humildade, né? Fazia muito mais pelos outros do que aqueles que estavam todos bonitos, né? Falando nos púlpitos, né? E então Jesus, ele agia, não só falava. Essa é a diferença. É isso que ele deixou para nós, pra gente aprender. Não basta só falar, né? Não basta. Se nós não agirmos, a gente tá atrasado, a gente fica parado. Então é a ação que muda. E um exemplo vale por mais do que por 1 milhão de palavras, né? Um exemplo a seguir é muito melhor do que palavras. Então é isso. Deus vem aqui, né? Jesus vem através dos desígnios do seu Pai e passa a boa nova, que é o vendar do mistério, que da onde vimos, para onde vamos, né? Da nossa jornada aqui na Terra, que Jesus veio para dizer isso. Veio para dizer, olha, a vida aqui, né? É difícil. Não vim trazer paz, vim trazer a espada, né? Não vim curar, quem escuta, né? Quem escuta uma parábola dessa, né? Tem um entendimento até que, né? De medo, né? E aqui, nós estamos aqui numa missão. Essa passagem é uma passagem aqui, né? A felicidade não é desse mundo. Então nós estamos aqui numa missão, cada um com o peso da cruz que tem que carregar, nem um centésimo de grama a mais, né? Pois Deus é justo e perfeito, né? E pelo contrário, tudo que Ele pode aliviar e tudo que Ele pode te dar o caminho de você se melhorar, né? E com isso aliviar a sua passagem aqui, Ele lhe oferece. Cabe a nós lutarmos para isso, saber ter a sensibilidade, né? De sentir as oportunidades, né? Estar abertos a oportunidades e trabalhar, que sempre vai exigir. Nada vem de graça nesse mundo. Nem sempre nesse e nem no lado espiritual. Sempre através do trabalho, através do seu esforço. Ninguém vai conquistar nada e conseguir nada sentado. Exatamente. Num sofá de braço cruzado. Exatamente. De mau humor com todo mundo. Né? Pensando coisa ruim, coisa negativa. Então isso... Exatamente. E hoje em dia, mas porque hoje em dia não se chama os estudiosos, né, para o espiritismo. Porque nós não convidamos. O espiritismo bonito é isso. Ninguém vai lá bater na porta de um cientista, né, de um grupo de estudiosos. Não vai lá bater na porta e falar, olha, você não quer conhecer o espiritismo? Você não quer estudar e provar da energia de cura, energia de ter da comunicação, não é? O espiritismo, ele é lindo porque é isso, ele não convida ninguém. A pessoa é que é trazida. A pessoa é que é conduzida ao espiritismo. Não o espiritismo que chama.
Ele não quer adeptos, né? Ele não quer. A pessoa é trazida, é conduzida. E aí hoje nós temos vários médicos que atestam que tem. Ele pode não falar que é espírito, pode falar que não é espiritismo, mas fala, tem uma força. Existe, né? Existe aquela força. Quando eu estou operando, eu sinto, parece que tem alguém me ajudando na minha mão. Minha mão fica leve. Hoje tem vários médicos. Tem vários. Que quando entram na sala de cirurgia, sabe, pedem a presença de Jesus. E assim como a ciência também está perto de comprovar toda essa energia, toda essa. Sabe? Já foi comprovado cientificamente quando o óvulo recebe, o espírito, ele recebe uma carga de energia que ilumina, que acende, parece. E ninguém sabe de onde no momento vem, né? que o espermatozoide, ele entra no óvulo. É naquele momento, foi comprovado já cientificamente. Parece que acende uma luz, né? É incrível, né? Uhum. Então, tudo no momento certo. Tudo no momento certo. E cada vez mais vai ter mais estudos, mais comprovações. A linha entre a Terra e o céu, vamos pôr assim, ou seja, o mundo encarnado e o mundo espiritual, cada vez mais ele vai diminuir essa distância. Cada vez mais. Conforme nós vamos evoluindo aqui na Terra, essa distância vai diminuindo. Nós vamos tendo mais ajuda espiritual, nossos irmãos espirituais. Vamos tendo mais ajuda em que sentido? No desenvolvimento. Conforme nós vamos nos desenvolvendo aqui a nossa moral, eles vão nos ajudando a desenvolver a tecnologia através de intuições, vai ajudando na tecnologia, na medicina, que já está muito à frente, né? De poucos anos atrás. Chico Xavier falou, né, que na Lua tinha água. Agora foi comprovado. Ele falou isso na década de 60. Uhum. Né? Então, assim, Então, nós vamos recebendo essas ajudas conforme nós vamos estar aptos para recebê-la. E cada vez mais vai me ajuda estreitando. Isso. Esse espaço entre o céu e a terra, entre o mundo encarnado e o mundo espiritual. Que estava sempre do lado do Chico, o Geraldinho, foi que o Chico falava para ele que vai ter um tempo que nós vamos ter comunicação através de aparelho. Através de aparelhos, só vai chegar um tempo, eu falava, Geraldinho, vai chegar um tempo que não vão precisar mais de mim. Não vai precisar mais da pessoa psicografar. Vai ter aparelho que eles vão conseguir se comunicar com a frequência de aparelhos aqui na Terra. Porque lá eles já têm. Né? Quem teve a oportunidade de assistir o filme, né? O Nosso Lar, né? Que é baseado na psicografia, nas descrições do espírito do médico Bezerra de Menezes? Não, do Luiz. Não me fugiu agora o nome. Sou ruim para gravar os nomes. Então lá já tem os monitores, já tem os aparelhos que você visualiza, né? Outras dimensões. Eles já têm. Falta nós aqui ter um que dá a mesma sintonia, né? Deles. E depois você pesquisa para mim ver o nome do doutor. Me fugiu. André Luiz. Doutor André Luiz. Quem não assistiu, assista. É muito bom. Principalmente o primeiro. E depois vai para o segundo. E já está para sair o terceiro. Mas é muito bom. Vamos continuar?
Então, continuando aqui, no item 9. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá de prescrever o que deve fazer, ou que lhe vai dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois os incrédulos, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então, por isso, nós não corremos atrás, não convidamos aqueles que querem aprender sobre o Espiritismo, sobre essa segundo passo, né, do conhecimento. Porque Deus não quer provar nada, e não precisa provar nada para nós. Então, se nós convidarmos, ficarmos na porta do centro, entre aqui, vem conhecer. Ou assim, vem se acontecer aqui, isso, né? ou aquilo, aí eu acredito. Aí a pessoa vai entrar achando que vai ver mesas flutuando, né? Achando que vai escutar vozes, que vai estremecer as portas. Quer um espetáculo. Quer espetáculo. E não vai ver nada. E aí a pessoa vai falar, mas eu vim aqui e no meu pensamento eu falei com Deus e pensei assim, se é mesmo verdade, então eu quero que esse aqui mude de lugar. Eu quero que esse copo anda. E isso nunca vai acontecer. Porque os espíritos não têm que provar nada a ninguém. Então é por isso que a pessoa, quando ela tem que se sentir à vontade, sentir que está no momento de dar esse passo no conhecimento, de saber o que vem além da nossa vida aqui encarnada. E querer se melhorar. Querer saber, querer se melhorar, né? Para dar um passo além. Então não adianta a gente ficar na rua distribuindo folheto, né? Ficar convidando as pessoas a entrarem num centro espírita. Mesmo porque o não espírita, é esse o papel do espiritismo. Ele tem, todos os espíritas, eles têm a sua profissão, ele tem o seu horário de trabalho, sim, né? Sim. Eles não vivem disso, eles mas se vamos dedicam, supor que fizemos né? uma tarefa, né? Mas não é esse o intuito. O verdadeiro espírita, né? O centro sério, não é esse o intuito. O intuito é ficar com as portas abertas, no horário certo, né? No dia certo.
e que tenha uma pessoa, não tenha ninguém, não tem problema. Às vezes você fala que não tem ninguém, ali que você enxerga. Mas pode ter certeza que todas as sessões vão estar lotadas. Né? Porque a dona Marileide falava, às vezes os nossos irmãos desencarnados, que ainda estão aqui perdidos, precisam muito mais do que os encarnados. Então, quando você vê um centro espírita, e toda reunião na quarta, e não sei, vamos supor que é um centro pequeno, um centro, né? Geralmente os centros são nos lares, que nem você falou, o centro espírita, ele não pode cobrar nada, ele tem que fazer tudo de graça, né? Então, geralmente, é feito num cômodo de uma casa, ou naquele quartinho do fundo, né? Uhum. Então, às vezes, falar ali tem um centro, mas nunca vai ninguém ali. Não sei o que eles fazem lá sozinhos. Nunca vão estar sozinhos. Porque nós trabalhamos, às vezes, mais para os desencarnados do que para os encarnados. Sabe? Então, esse é o papel do verdadeiro espírita e do verdadeiro centro. E não de lotar, de ficar lá chamando o povo. A dona Marileide, às vezes, sabe? ela falava assim, às vezes tinha 3, 4 pessoas no centro. Aí ela olhava assim, nossa, hoje a casa tá cheia. Aí a gente olhava pra trás, gente, só tava chegar a dar medo, né? pessoas. Não, ela, eu lembro. Não, tá cheia a casa. Eu lembro. Sentem aqui mais pra frente. Então, é isso que eu ia falar. Eu lembro que sempre pela nossa educação, a gente chega e senta sempre nos últimos bancos, né? E aí eu lembro no início, quando a gente começou no centro, a gente sentava lá nos últimos bancos, mesmo tendo aquele monte de banco vazio. E aí ela falava, gente, senta aqui, porque aí vocês estão ocupando o lugar deles. Então vocês têm que sentar aqui pra frente, pra deixar aí, porque aí tá cheio. Aí a gente olhava, não tinha ninguém, dava medo. Nós não entendíamos. Aí ela falava, aí tá lotado, né? Tá cheio. Então é isso, gente. Então, nunca ninguém vai ficar pedindo, né? Nunca ninguém vai, olha, vem aqui pro centro, vem aqui. Não. A gente tem que estar aberto àqueles que querem aprender, àqueles que querem, né? Conhecer, né, Fábio? Às vezes tem curiosidade. Sim. Né? Uhum. Então esse a gente tem que atender. Aí mostrar que nem estamos fazendo aqui, estudando, mas não ficar querer, vamos falar, encher, né? Uhum. Não encher. Que é o que vai acontecer aqui. Aí a pessoa vai querer provas, né? Vai achar que você tem a obrigação de provar alguma coisa, que os nossos irmãos espíritos têm que fazer uma taça se mexer, né? Tem que fazer tudo com a vontade deles. E isso eles não fazem. E o seu Manuel falava assim, não vai ser um passe e uma água fluidificada que vai resolver a sua vida. Não, você se tem você que se melhorar. Ir lá, participar do estudo, toma o passe, toma da água fluidificada, sai do centro e continua fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo, pensando com pensamento negativo, com pensamento ruim, né? Você não vai mudar. A mudança não é... Porque às vezes fala, não, eu vou para um lugar ali, tem uma casa lá que é muito melhor. Resolve tudo. Eu vou lá e lá o negócio é forte. Não, o forte, na verdade, é o seu comportamento, sua vontade, tipo de pensamento, o seu compromisso, né? Seu comprometimento, né? A né? sua resignação, para com Deus, a vontade de mesmo. melhorar você mesmo, né? Porque você não vai melhorar se você for e não tiver a intenção de você melhorar, né? Então, sim, é muito interessante. E até, se eu não me engano, acho que é no filme do Nosso Lar, eles entram, né? E aí aqueles que acompanham as pessoas ali, que tem aqueles seus irmãozinhos que têm a mesma vibração, ficam esperando lá de fora. Assim, mas não abandona, pede pra ir embora, aqueles irmãozinhos inferiores. Aí eles falam assim, não, eu vou ficar aqui esperando, sabe por quê? Porque ele vai lá, ele vai ler o evangelho, vai tomar o passe, vai tomar água fluidificada, mas ele vai voltar com os mesmos pensamentos, então eu vou esperar ele aqui fora.
né? E acompanha ele em volta. Então, assim, o seu Manuel sempre falava, agora acabando, que vocês tenham um pensamento positivo, que vocês tenham aprendido alguma coisinha hoje, um pouquinho que seja, para você se melhorar. Porque se você não se melhorar, não adianta. Você vai continuar na mesma vibração, com o mesmo pensamento. Que nem aquela história que você contou, né? Aquele senhorzinho em situação de rua ia lá, ele prestava atenção e aquilo tocava o coração dele, enquanto o palestrante que estudava, que dava a palavra, não praticava, não atingia o seu eu, o seu interior, né? O seu coração. Ele só falava, entendeu? Mas ele não tinha o sentimento de melhora, né? E outra coisa que é bom a gente conversar, aí vai falar, mas o estudo tá assim, saindo um pouco, não, tá dentro aqui. E é muito bom a gente já vai tirando algumas dúvidas, né? Porque com o conhecimento vem a responsabilidade. Então, a pessoa que estuda, que quer se melhorar, que leva a sério, ali ela firmou um compromisso. Então, se você escutar, eu sou um ex-espírita, não. É a pessoa que desistiu. Mas ex-espírita não existe, porque ela já teve conhecimento. Ela estudou, ela tem o conhecimento, e aquilo vai com ela para sempre. É uma bagagem. É uma bagagem para sempre. E se ela tem o conhecimento? Se ela tem conhecimento, maior será a sua responsabilidade. Sim. Então, se a pessoa desiste e larga a mão e volta, não volta, mas assim, desiste. E vamos viver a vida, que nem a turma fala, né? Vamos ser felizes. Vamos ser felizes, né? E aí, essa pessoa, a responsabilidade dela é muito maior. O peso é muito maior. Então, não existe... Porque nós vamos ser cobrados pela nossa consciência. Sim. A partir do momento que nós estudamos, nós sabemos, às vezes você pode até se enganar. Sim. É a mesma coisa. Eu vou fazer alguma coisa que te prejudique. Eu sei que prejudica. Mas eu vou fazer mesmo assim porque eu não vou fingir que eu não sei. E mesmo e faço. Se você não tem o estudo, né, que você fala assim, acho que vai acabar ali, acho né? que vai acabar ali. Mas essas ações que você pratica, que a gente isso estuda, é cobrado que... porque nós temos o conhecimento. Sim. Que nada é impune à lei de Deus, né? Nada vai sair impune. Tudo que eu fizer, tanto com amor quanto machucando uma outra pessoa ou quem quer que seja, com a intenção ainda de prejudicar, isso vai voltar para mim, com certeza. E pode ser aqui na nossa vida física mesmo, que nós temos que prestar conta, mas nós vamos ter que prestar conta, mesmo quando nós desencarnarmos. Então, por isso que às vezes escuta-se muito umbral, né? Porque às vezes fica um pouquinho lá pra gente passar. E todos nós viemos de lá e todos nós vamos para lá. Com raras exceções, né? Todos vão dar uma passada lá, né? Com certeza. Então, assim, nós não estamos imunes. Tudo que nós aprendemos, o que a gente tem a intenção, que nós sabemos, a gente vai ter que prestar conta dessas ações. Sim. Né? Até contei já um fato de... acho que foi André Luiz mesmo, que ele vai fazer um curso lá no plano superior. Quando puxa a ficha dele, tem uma pendênciazinha. E essas pendências. Imagina, André Luiz, né? E quem somos nós? Imagina nossas pendências que nós temos. Meu então, Deus. É melhor assim, não imaginar. Né? Então, quando a gente estuda e você tem um pouquinho do conhecimento e você vai contra o que você estudou, vai ter um custo, né? Ou seja, isso aqui te dá te modifica. O estudo, ele te modifica. Então, assim como não existe um ex-médico, um ex-engenheiro, um ex-matemático, ele pode não estar exercendo mais a profissão, mas o conhecimento é dele. Entendeu? E são as coisas que nós levamos. Sim. Nunca, então, você vai... eu já fui espírita. Não. Você tem o conhecimento,
Você pode não estar mais seguindo. Você não pode não, mas o que você estudou, você vai levar. Isso já te transformou. Entendeu? Agora a sua responsabilidade é muito maior. É maior. Né? Pode seguir? Segue mais um pouquinho. Tá, ok. Então, no item 10, Deus dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível? Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. E assim, como falamos, a pessoa tem que sentir a vontade. Ou seja, ele é conduzido pela sua vontade, conduzido pelas suas vibrações, conduzido para os seus anjos da guarda, que às vezes pela intuição, tá na hora de você fazer alguma coisa. Foi o que aconteceu conosco, né? Nós fomos para o centro, estudamos, aprendemos e agora? Teve uma hora que não teve mais jeito. Eles, vocês fazem alguma coisa, né? Vamos praticar alguma coisa, senão do que adiantou? É uma falta de consideração para com Deus, para com seus mentores espirituais e ainda mais para os seus mentores que aqui encarnados na época, né? Que foram nossos queridos, o seu Manuel, Dona Marineide e a Dona Doris, né? Uhum. Ainda temos aqui o Piero, né? A Thaís, que ainda tem o centro. Então, se nós guardarmos o nosso conhecimento só para nós, para que adiantaria? Então tem uma hora que você é cobrado. Uma hora que, agora você... vem na consciência. Nós precisamos fazer alguma coisa, né? Você de graça recebeu, de graça você tem que dar. Então, é muito bom. E é uma missão muito gostosa, muito prazerosa, sabe? Uma missão em que nós somos muito gratos a Deus por ter recebido essa missão. E por ter a oportunidade de também. Ter a oportunidade, tudo Deus permitir, né, que isso tudo aconteça, né, de uma forma até natural, né? Natural, e foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito interessante. Como que a gente faz? Aí o Felipe, tem uma coisa assim que aí você compra lá e aí tem um equipamento. O Felipe já correu, a Marcelo, o João. Aí tem que ter uma conta e aí foi. Também todo mundo se movimentou, né? Também a família nossa nora. Toda se movimentou, não dá para fazer assim. A Letícia, todo mundo correu e em uma semana montou tudo aqui, né? E aí vimos montado, agora a gente pode começar, né, a começar com as nossas reuniões online.
E daí estamos aqui na 38ª. Muito bacana. Né? Graças a Deus pela oportunidade. Para agradecer a todos. E é o que eu falo. Quem nos assiste tem que estar com vontade, tá? Né? Agora chegou a hora de eu procurar ver o que é aquilo, o que é o Espiritismo, né? O que eles dizem, qual é a visão do espírita, né? Qual que é o entendimento? Qual que é o entendimento? Qual é o que eles, né? Qual é a forma que eles enxergam, né? Uhum. Como é mais uma... Qual é a sua filosofia de vida, como eles enxergam? Então é para isso que nós estamos aqui, né? E é claro, depois nós convidamos a quem quer se adentrar mais ainda, tem outros canais, tem outros Tem muitos canais que né? espíritas, né? E também você adquirir o seu evangelho, né? E você também estudar em casa. Isso. Certo? Aqui nós já presenteamos alguns e nós brevemente vamos estar presenteando mais irmãos aí que nos assistem para poder fazer a leitura em casa também. Certo? Perfeito. E diante disso, Fábio, pedir para você encerrar a oração que você... com a prece? Com a prece, que é a prece que Divaldo fazia no encerramento. E você aí vai fazer um trecho dela para nós. Perfeito. Para nós encerrarmos a reunião de hoje. Lembrando que a próxima agora, já vamos para a instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade, certo? Perfeito. Na próxima reunião. Agora vamos depositar na lei da causa e efeito as nossas imensas necessidades e vamos pedir aos espíritos de luz que nos permitam sincronizarmos com o mundo espiritual. Pensemos no bem. Muitos de nós nutrimos sentimentos de muita angústia, com preocupações, com problemas. Vamos pedir à causa do universo que nos ajude a resolver essas dificuldades. Senhor, nós te queremos pedir que nos abençoe e que nos tonifiquem para que estejamos em condições de pontes de luz, para que a energia santificante do além atravesse o nosso organismo e nos enriqueça de bons fluidos e magnetize os corações de todos nós e aqueles que nos assistem. Queremos pedir-te por nós mesmos, por cada um de nós, por aqueles seres aos quais amamos, pelos nossos familiares queridos. Também te pedimos em favor daqueles que nos odeiam e conspiram contra a nossa paz. Ó amigo da alma, abençoa os suicidas e aqueles que estão atormentados com a inspiração negativa e com a destruição do corpo. Vem ter conosco, Jesus, nós te pedimos, pelos enfermos, por aqueles que pedem prece e tantos outros que nos dão seus nomes para as nossas orações. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. E assim, vamos despedindo, desejando aí uma ótima
a semana, né? Resto de semana aí. Um final de semana próximo. Tivemos agora no último domingo o Dia dos Pais, né? Uma data tão especial. Uma data onde aquele que tem o privilégio de ter o seu pai ainda encarnado, né? De poder dar um abraço, dar um beijo. E aqueles que já partiram, que estão no plano espiritual, né? Lembrar que quando nós levamos o pensamento a qualquer ente querido, qualquer amigo, né? No caso ali do Dia dos Pais, levar o pensamento ao pai. E quando o pensamento é bom, quando a saudade é uma saudade sadia, sem revoltas, né? Sem aquela revolta para com Deus, né? Por que que tirou meu pai de mim? Por que que o meu pai foi? Isso só faz mal, mas quando é uma saudade sadia, saudade daquele abraço, a saudade daquela conversa, né? Daquele apoio, isso aí só fortifica o espírito lá do outro lado. E ele recebe. Ele recebe todas as vibrações. Por isso que a gente fala, quando as vibrações são boas, fortifica. Agora quando vem a revolta, a tristeza, uma tristeza que não é sadia, não é aquela tristeza de saudade, aquela tristeza gostosa, assim, né? Como dizer assim, que não tem tristeza gostosa, mas aquela tristeza que não tem a revolta, né? Aquela tristeza com paz, né? Uma tristeza que do coração e não da revolta, do ódio, né? Eu falo daquela coisa assim de... Então, ele tanto recebe as vibrações boas que fortifica. E são boas tanto para quem manda, como para ele que recebe. Sim. E também tomar cuidado, que ele também recebe as vibrações negativas. Que também faz mal para quem emite. Que também atrapalha, faz mal para ambos. Uhum. Né? Então, eu tive um lapso, não lembrei na última reunião do Dia dos Pais, mas fica aqui a nossa mensagem atrasada. Mas espero que todos tenham passado um Dia dos Pais maravilhoso e abençoado. Tá? Dito isso, aguardamos todos na nossa próxima reunião na semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por nos assistirem e que Deus ilumine a todos. Até mais.